O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será retirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e eles não dão frutos. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz frutos, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Isaías, na sua fala de hoje, Isaías 55, ele fala do oráculo do Senhor, da fala de Deus. Deus disse que assim como a chuva que cai e a neve e não retornam mais, assim é a sua palavra. A sua palavra, ela realmente, ela é viva e ela é eficaz. Uma vez dita,
uma vez pronunciada, uma vez dita ao povo, a palavra faz acontecer. Isso faz nos lembrar do prólogo de São João, lá em São João capítulo 1, que vai dizer: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra se encarnou e habitou entre nós, desceu-nos. Antigamente eram oráculos, as teofanias, as manifestações, Deus, que dizia ao povo e disse de formas diversas. Diz ao longo da história da salvação, sua palavra viva e eficaz para fazer com que seu povo eleito, predileto, pudesse andar nos seus caminhos. E o profeta vai dizer: esta palavra não pode retornar, antes realizará tudo o que for da vontade de Deus. Assim a palavra que sair de minha boca, disse Deus, não voltará para mim vazia. Tudo que Deus fala se realiza, tudo que Ele põe para fora de si acontece. E na celebração eucarística, na Santa Liturgia, nós temos dois momentos importantíssimos na missa. É o rito da palavra e o rito eucarístico. Através da palavra é que se faz o pão, é que se consagra. Tomai e comei, tomai e bebei. Não podemos achar que a mesa da palavra, ela é apenas uma adjacência do altar. Ela é a mesa que prepara para a refeição. E para nos prepararmos para a refeição, nós somos convocados a sermos canteiros férteis, porque toda semente é boa, mas é o terreno que precisa ser preparado para que a semente caia, germine e dê frutos. Por isso a parábola do semeador, simples, objetiva, clara para os apóstolos, mas ainda não estava clara para a multidão que seguia Jesus. Por isso, repetidas vezes ele diz: ouçam, escutem, vejam, enxerguem. Ele está repetindo as palavras do profeta Isaías, que é palavra de Deus, e agora ele retoma através de sua boca, ele sendo Deus, as mesmas palavras. A semente que cai em terra boa dá fruto, a semente que cai no canteiro preparado, ela produz. O São Paulo aos Romanos hoje, ele vai dizer que o mundo foi preparado como uma grande sementeira. Ele diz que ele entende muito bem que os sofrimentos que nós temos neste mundo, no presente, no momento, está falando em sua época, mas está se dirigindo a nós. Ele diz: nem merecem ser comparados à glória e ao que Deus tem para revelar, mas toda a criação espera ser libertada ansiosamente, porque nós nascemos para sermos livres, libertos. Mas Deus sujeitou a criação à vaidade. Por causa da nossa vaidade,
não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou depois do pecado, sujeitos a essa vaidade, não percebemos, não enxergamos, não temos audição plena para, às vezes, entender a palavra que cai, que tem esse valor e que não volta mais. Assim, também ele espera ser libertado da escravidão, da corrupção. A corrupção que não é a corrupção do corrupto, a corrupção no sentido corruptível, das coisas corruptíveis. Nós achávamos que nós éramos corruptíveis, que nós terminaríamos aqui, que seria o nosso fim, mas não, porque somos sementes boas, somos lançados para produzir frutos e assim participar da liberdade e da glória de filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, de fato sim, ela sofre, até o momento presente, está gemendo como em dores de parto. Ela não somente, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito de São Paulo, estamos interiormente gemendo, aguardando principalmente cada minuto a adoção filial e a libertação para o nosso corpo corruptível, que se torna incorruptível quando cremos e quando nos tornamos sementeiras boas, canteiros bons. Existe uma diversidade de solos, e na diversidade de solos é preciso que um se prepare mais que o outro para receber a boa semente. Se a semente cai em terreno em que não foi preparado, seco, árido, triste, ela tem pouca possibilidade de germinar, porque ela não consegue fazer raízes. Assim o Evangelho, se o Evangelho cai em terreno que ainda não está bem preparado, bem arado, bem adubado, corre o risco de perder, ou corre o risco daquele também de perder a semente, sem mesmo que ela caia no chão, consumida pelos pássaros, como diz a parábola do semeador. A palavra que cai e ela fica por ali, e os pássaros vêm e levam. Jesus trata como maligno, porque aquele que não cuidou bem do seu pequeno jardim, também não vai ser capaz de cuidar bem de um jardim maior. Se você não é capaz de cuidar de um vaso de flores, dificilmente você cuidará de um canteiro. Então é preciso saber cultivar sempre do pouco para o muito. E é no cultivo do pouco para o muito que nós vamos aprendendo o cultivo. Não se planta de uma vez com a ganância de colher muito. Se planta à medida em que o terreno em que a semente cai no terreno e este esteja bem preparado. Portanto, a humanidade às vezes corre o risco de que queremos fazer o macro, esquecendo de realizar o micro na nossa vida. E é substancial que o micro seja realizado, para que todas as coisas em Cristo aconteçam. Portanto, quando nós falamos de casa comum, que é o nosso planeta, passamos do micro para o macro, é preciso saber se nós estamos realizando nas famílias, nas nossas pequenas ações, aquilo que é a casa comum de Deus. Primeiro o coração de cada um, depois o coração comunitário, um grande coração que pulsa, e o grande coração da humanidade inteira, que geme e sofre, mas que espera e aguarda. Tem aqueles também que será muito dado, e terá em abundância, porque aprenderam que semeando se colhe bem, e não lhe será tirado o que tem. E aquele que não tem nada, e será tirado ainda o restinho que ele tem,
porque ele não soube cultivar. Então é preciso aprender a cultivar as coisas segundo Deus quer de nós. Deste modo, diz Mateus, se cumpre neles a profecia de Isaías: muitos ouvem e nada entendem, muitos olham e nada veem, porque o coração tornou-se insensível. E a pior coisa diante da palavra de Deus é a insensibilidade e a indiferença. Melhor, eu acho que é pior do que ser insensível é a indiferença, porque a insensibilidade ainda é um sentimento, mas a indiferença diante das coisas, diante do que o outro passa, diante do sofrimento humano, diante das situações emergentes da sociedade. Eu não tenho nada com isso. O que isso tem a ver comigo, com o meu dia a dia? Tem tudo a ver. Nós somos uma engrenagem, uma máquina que está uma ligada à outra, e nessa engrenagem, neste grande mundo que é um grande corpo, nós não estamos só. Nós estamos tão ligados que um ciclone lá no sul atinge aquelas pessoas, deveria também atingir a gente. Então nós não estamos sozinhos e as coisas acontecem. Nós tivemos 2 anos de pandemia que atingiu a face da terra, o globo terrestre, e a gente esperava mais, a gente esperava menos insensibilidade, mais fraternidade, mais observação das coisas e mais cuidado com a casa comum. E teve gente que se perdeu em meio a difíceis situações, e até diz assim: não, eu não estou vendo mudança. A mudança não vem de cima, a mudança não vai vir de Deus, é nós que mudamos, é nós que estamos gemendo no parto, é nós que precisamos fazer com que o canteiro receba realmente a semente. Deus semeia só coisas boas, e nós todos somos sementes boas. Se nós deixamos os passarinhos comerem, ou lançamos em solo que não é fértil, ou deixamos a espinheira do dia a dia sufocar, aí é conosco mesmo. Assim ele vai terminar a parábola. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende que a palavra não é uma palavra que deve me satisfazer. Compreender a palavra de Deus não é isso, não é a sua satisfação. Deus falou para mim, Deus não falou para você só, Deus fala para todos. Deus anuncia a sua salvação a todos, Deus se comunica a todos. Então, compreender a palavra significa que eu aceito a palavra, e que eu aceito a palavra do profeta Isaías, porque é palavra de Deus, que eu aceito a carta de Paulo aos Romanos, porque é palavra de Deus, assim como está, é o seu valor noético, e aceito a parábola de hoje. Eu não posso inventar uma parábola que eu fique confortável, mas eu tenho que entrar no mundo da parábola, da mensagem, e fazer uma revisão de vida, cada um de nós, e saber que tipo de terreno eu sou, e que tipo de jardineiro estou sendo eu, ou agricultor, que ara bem essa terra, aduba e cuida. Este é o interessante, e isso vai se destrinchando para os campos de várias maneiras, na ação social da igreja, na ação litúrgica, na ação pastoral dos movimentos, na ação juvenil, na ação catequética. Tudo isso é para que a palavra de Deus se torne uma palavra viva e transforme realmente. Nós católicos
apostólicos romanos, porque a sede está em Roma, porque já fomos católicos apostólicos de Jerusalém, quando a sede era em Jerusalém. Fomos católicos apostólicos de Antioquia, quando a sede estava em Antioquia, até que chegou na maior cidade da época, que era Roma. Nós não temos o costume de trazer na missa a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque ela é proclamada do ambão, ela é proclamada da mesa da palavra. Então, o que acontece? Nós achamos que a palavra de Deus está distante, mas nós temos muitos meios de se aproximar da palavra de Deus. Primeiro, pela leitura cotidiana da palavra, liturgia diária, a oração com a palavra, a meditação da palavra. Isso tudo nós podemos fazer só ou com mais alguém, em comunidade, círculos bíblicos, encontros. É necessário partilhar a palavra, mas é necessário também descobrir a verdade que está na palavra, não fazer uma interpretação errônea, sua, apenas sua. A igreja dá a colaboração da interpretação, e a igreja não vai falhar na interpretação, porque não é uma interpretação de um ano, não é uma interpretação de 6 meses, não é uma interpretação de 10 anos, é uma interpretação milenar, de séculos e séculos e séculos e séculos. Nós temos 2023 anos que nós estamos anunciando a palavra de Deus, ou melhor, muito mais, e os 6.000 anos antes do nascimento de Jesus. Então Deus trouxe para nós a sua palavra, para que a sua palavra permanecesse, nós fôssemos mensageiros da mesma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.